Começa agora o Top 10. Top 10. Top 10. Todas as semanas com os melhores. Com os maiores. Com as menores. Com as piores. Com as mais bizarras. Curiosidades. Com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar. Vai começar. Vai começar. Seus geeks, sejam bem-vindos a mais um Top 10. Eu sou o Tato Tarkan, aqui do meu lado, ele, Professor Mauri. É um prazer estar aqui contigo, senhor Tato Tarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa onde nós elencamos os maiores, os menores, os melhores, os piores, as mais bizarras curiosidades. Exatamente, Professor Mauri. Essa semana, antes da gente falar dos Top 10 livros fictícios, quero lembrar a galera de que é muito importante compartilhar o podcast se você gosta de um podcast. E não precisa ser só da Rede Geek. Se você gosta de um podcast, compartilhe esse programa. Faz toda a diferença. Compartilhe para aquela pessoa que você acha que vai gostar do tema. E compartilhe para aquela pessoa que nunca ouviu o podcast. Você ajuda o Top 10 a crescer. E também a Podosfera. Coraçãozinho para vocês. Ah, coisa linda! E no Top 10 de hoje, nós escolhemos 10 livros fictícios da ficção fictícios. É um Inception de ficções. É um Top 10 livros que o Mauri não leria, esperaria o filme se ele fosse um personagem da ficção. Cara, eu esperaria. É tipo Animais Fantásticos, né? Isso, exatamente. E onde habitam. É um livro da ficção que virou um filme de um filme da ficção. E a parada é exatamente essa. São livros que não existem no mundo real, mas que gostaríamos que existisse. Exatamente. Então, quanto mais a gente gostaria de que esse livro fosse verdade, que ele existisse, quanto mais forte for a emoção em relação a esse livro, mais lá em cima ele está. Mas lembrando, o livro não pode existir. Ou, se existe, tem que ser feito depois da obra inicial. Como, por exemplo, o próprio Manual do Escoteiro Mirim. Do Guinho, Zezinho e Luizinho. Exatamente. Apareceu primeiro nas obras e depois, de fato, virou o Manual do Escoteiro Mirim, que eu tive. No caso, eu tive. Olha só. Contos do Cargueiro Negro de Watchman também ganhou um quadrinho depois, mas primeiro a gente vem o Watchman. Assim como o livro de Gravity Falls, que tem o livro, tem a versão física também, mas não é o livro de verdade. Só fica aqui a menção honrosa aí. É, menção honrosa. Como? Desculpa, Mauri, desculpa. Tem o Contos de Bill... A gente tá fazendo um outro Top 10 Isso, aqui. O Bill, o Bar, do universo de Harry Potter, e o Babadook também, que algumas pessoas podem sentir falta. Então, aí, vai, vamos pro Top 10. Vai, Top 10! 10. Abrindo esse Top 10, vamos começar com o Almanaque de Esportes de 1950 até os anos 2000. Cara, esse eu compraria. Porra, velho! Isso mesmo, senhoras e senhores, é o Almanaque de Volta para o Futuro 2, aquele mesmo que Marty McFly com o Dr. Brown tentam arrancar do bife. É, tudo começou, na verdade, porque o Marty comprou antes um manualzinho pra levar pro passado e ficar bilionário. E aí quem fez isso foi o Trump, quer dizer, o bife. Isso. Mas não, a gente sabe como é que funciona. Não, e é muito louco porque isso é uma relíquia, né? É um artigo vintage de uma loja nos seus longínquos 2005, né? Cara, e é fantástico, ele conta todos os resultados esportivos de 1950 até 2000. Ele cobre 50 anos de resultados esportivos. Imagina se fosse 50 anos da Loteria Federal. Só os números. É tipo Só essa pegada. Números. A parada é que, principalmente nos Estados Unidos, ainda mais considerando o contexto da época, 1985, etc., tinha muito mais a pegada de apostar em esportes do que a gente vê no Brasil. É isso aí. Se for parar pra pensar, a gente realmente, pelo menos eu gostaria de viajar no tempo e conseguir um livro desse para ficar milionário. Ficar milionário, é isso aí. É verdade, já que a Mega Sena não colabora, né? Mas, Maurício, mas você joga? Do que, na Mega Sena? Na Mega Sena. Cara, posso falar a verdade? Pode. De vez em quando eu faço uma fezinha. É mesmo? Às vezes me dá uns 5 minutos e eu falo,
Acho que eu vou jogar essa semana, vai que, né? Ah, entendi. Mas aí eu nem escolho o número. Você não escolhe o número. Eu chego e falo assim, me faz aí um jogo de 6 números e é isso aí. É mesmo? É. Aí a Não, máquina olha. gera automático. Não, Maurício, tem que usar pelo menos o biscoito da sorte da comida chinesa. Não, eu deixo a tecnologia decidir a sorte por mim. Que nem o Marty McFly, né? Que foi pro futuro, comprou uma almanac, voltou pro passado usando a tecnologia. E o bife que ficou rico no final. Na nona colocação temos o Rei Amarelo. Pra você que não tem ideia do que é o Rei Amarelo, fica aí a dica. Compre o quadrinho Rei Amarelo da Draco. Exatamente. Link no post. Claro, a gente não tá ganhando nada, hein? Não tá ganhando ele nada. só tá recomendando porque é da hora. É da hora pra caramba, o Rei Amarelo, não só o Rei Amarelo, mas toda a parada, né? O Cthulhu, demônios, tudo. Tá, vai lá, o Cthulhu. Isso aí, o demônio da Goetia. Exatamente. Na obra O Rei Amarelo, de Robert Chambers, a peça de teatro com o mesmo nome enlouquece quem a lê, evocando lugares e criaturas surreais como Carcosa e o próprio Rei Amarelo. Todos os leitores acabam subsequentemente com mortes horríveis e extremamente gráficas. É meio complicado, mas quem desejaria ter um livro desse, de verdade? Não, eu falei que o livro tem que despertar emoções, Mauri. O medo é uma emoção. E sim, mas é por isso que ele também tá em nono lugar. É, né? não, ele desperta medinho. Medinho. Que a parada é exatamente isso. É um texto místico obscuro, podia de fato influenciar a realidade. Seria algo incrível de se ver, mas a gente passa a leitura, porque pra mim eu tô super de boas do jeito que eu tô, Maurinho. Não, é isso aí. Se sair filme, a gente... Aí tem que falar com a Adriana. Na oitava colocação, gostaria muito de ler os romances de Misery. Ah, Stephen King. É, justamente, esses romances de Misery que estão em louca obsessão do Stephen King. Naquela história, né, o famoso escritor Paul Sheldon é responsável pela série de romances situados na era vitoriana, que tem a personagem Misery Chastain como a protagonista. Então, só pra deixar claro pra você que não tem a referência, o Stephen King escreveu um livro onde tinha um outro escritor chamado Paul Sheldon, que era escritor e que escrevia um livro. É uma inception de escritores, tá? E aí o Paul Sheldon escrevia uma série de romances da Misery, beleza? Depois aí de anos de sucesso, ele se cansa e mata a personagem. E depois, ao sofrer um acidente de carro, ele é resgatado por uma fã meio crazy ali, né? Meio maluquinha. Que era a Annie Wilkes. E ela prende ele pra obrigá-lo a escrever um novo livro da série. Olha isso, A gente mano. não vai dar mais detalhes, a parada degringola daí em diante, mas sem spoilers, Bom, um livro como esse, ele tem que estar aqui, no mínimo, pra gente tentar evitar que algo bizarro aconteça. Exatamente. Mas no final das contas, podia ser da hora. Não ia ser da hora. Na verdade, ia ser bem horrível. Mas se um fã do Stephen King fizesse ele escrever uma outra história do Paul Sheldon. Não, mas não seria da hora. Não Não seria da hora. É só assustador. Tamo de boas. Ia ser um Inception do Inception. Exatamente, do Inception. Que louco. Todo episódio do Top 10 a gente tenta colocar um Inception, Mauri. Eu acho que sim, acho que sim. Não. Não? Isso vai ser no Inception? 7ª colocação, você não vai acreditar, o livro de receitas. É, moleque, esse é um dos meus prediletos, viu? Nossa senhora, olha, primeira coisa que não é um livro de receita, não é um livro de culinária, não é do Food Channel, tá ligado? É quase isso, mas na verdade esse é o nome que o autor dá pro livro, né? O livro de receitas. Pra quem não se lembra, né? O livro de receitas, ele foi escrito pelo Vic Rain, que é um personagem do filme do Shyamalan. É A Dama da Água. A Dama da Água é um filme que conta a história de um conto infantil onde uma mulher precisa ser resgatada, fazer a passagem, blá blá blá. Mas não é isso que importa, mas sim os personagens. Pra que isso aconteça, uma série de personagens que estão dentro de um condomínio, eles têm que cumprir um objetivo. E um deles, né? É um conto com aquela pegada meio Shyamalan. Com plot twists. Eu vejo o filme, mas a parada é que tem uma receita a ser cumprida. É, isso aí, tem uma receita a ser cumprida aí. Tem, não é? Mas é isso mesmo, é isso mesmo. É um conto de fadas. É um conto de fadas que foi bem criticado, o filme é bem mais ou menos. Eu gosto, mas o filme é bem mais ou menos. Não precisa ser bom pra você gostar, Maurício. Não, justamente.
Não precisa se sentir mal por isso, Não, Maurício. eu sei. Para de se defender, Maurício. Não, tudo bem, mas eu gosto. Vai. Mas vamos lá. O que acontece, senhoras e senhores? Um dos personagens que fazem parte aí dessa passagem, dessa personagem principal, ele é um escritor meio frustrado, meio deixado de lado, que nunca fez sucesso. E ele Peraí, que quem interpreta no filme é quem, professor Maurício? é o M. Night Shyamalan. É o próprio escritor do roteiro e o próprio diretor do E filme. os próprios diretores. Ele, inclusive, se eu não me engano, ganhou a Freguesa de Ouro como o pior ator coadjuvante da criança. Mas aí, o que rola? Tem esse personagem que é um escritor meio frustrado, que nunca deu certo, que ele escreve um livro chamado O Livro de Receitas. E essa personagem aí, A Dama d'Água, o o personagem mágico da história. ele prevê, né? Ele fala que esse escritor ele é importante porque o livro que ele escreveu vai mudar a humanidade, vai mudar a forma como a humanidade ela se porta e ela lida com as coisas. Então, até a irmã do escritor fala: meu, mas o livro de receitas, aquele negócio vai dar certo mesmo. E esse, na verdade, seria o futuro. Então, né, na minha opinião, ele está aqui porque eu sou curioso, eu queria saber como esse livro poderia mudar a humanidade. E na minha visão é porque ele acabaria com o capitalismo, esse capitalismo selvagem, salvando a gente pro o socialismo, encaminhando para o comunismo. Ah, entendi. Agora eu entendi porque você gosta desse filme, Maurício. Que? Porque você acredita na fantasia socialista ali do rolê. Melhor acreditar na fantasia socialista do que no fantasma do comunismo. Ai, que... Na sexta colocação, A História Sem Fim. Esse é um clássico. Ah, eu não gosto, sabia? Ó, A História Sem Fim de Michael Ende conta a história de um garoto chamado Sebastian e ele encontra um livro intitulado de História Sem Fim. Ah. Mas o ponto é que ele vai lendo o livro e conforme ele vai lendo, a história é influenciada pelo garoto lendo. Isso vai mudando a trama. Então, isso faz um paralelo com a imaginação da criança. Ou seja, a história ela não tem fim porque a imaginação da criança é infinita. É isso aí, todo o desenrolar da história está baseada na imaginação dela, ou seja, nós teríamos um único livro. É óbvio, tá? Que o filme que foi feito tem as suas questões por ser um filme antigo, hoje é um outro tipo de filme. Se você assistir, não tem mais o mesmo ritmo do que da época. Não, nem na época, eu Não, nunca gostei, velho. ele tinha um tempo menos acelerado. Mas o ponto é que a questão da leitura é muito bacana, de você se imaginar nesse cenário onde o menino tá lendo o livro e o mundo fantástico tá se alterando com isso. E mais do que isso, o Sebastian chega a entrar na história e se envolver com os personagens. Então, um mundo de fantasia que literalmente te puxa pra dentro. É meio louco porque você não precisaria ter uma biblioteca infinita, você não precisaria ter um Kindle com 1 milhão de livros em PDF baixado ilegalmente. Não, professor Maria, eu compro todos. Você não precisa... A carapuça serviu? Não, tô falando pra você. Não, porque eu não quero dar mau exemplo, eu compro todos os livros. Você não precisa assinar um Kindle Unlimited. Exatamente, Pra obrigado. isso. Você pode simplesmente ter um único livro onde a sua imaginação vai rolar, vai ser um livro infinito. É por Ia isso ser que da tá hora aqui. demais, né? É Cada por um isso tem que tá aqui. seu próprio livro infinito. Sim, cara, é por isso que tá aqui. Isso também vale se você for um escritor e fizer aula de roteiros, meu amigo. Porque aí você pode inventar história infinita. Olha e você vai ter que só. revisar, você vai ter que ler demais E também. se você for mestre de RPG? Aí também fechou. História sem fim. É isso aí. Já Bota vi uma campanhas. criança com criatividade fazendo aula de roteiro. Que beleza. 5, Na quinta colocação, vamos com o manual do recentemente falecido De Os Fantasmas Se Divertem. Ah, moleque! Vai ter continuação, né? É verdade, Beetlejuice mais uma vez. É, Besouro Suco. Besouro Suco, só podemos falar uma vez, duas no máximo o nome dele. Ufa! Não pode falar repetidamente. Acho que você pode falar Beetlejuice, eu tava em casa, Beetlejuice. Tá de boa. Mas se você falar três seguidas, Beetlejuice, Beetlejuice, e não repita a terceira, aí dá merda. Dá merda. Falando nisso, não sei porquê, só queria falar uma coisa aqui. Perdi. Ah, você perdi. Isso pode ser um top 10 legal. Top 10 jogos idiotas. Mas vamos lá. Pra quem não viu o clássico filme de Tim Burton, Barbara e Adam Maitland morrem e se tornam fantasmas, assombrando a casa em que antes eles viviam. Mas o que acontece? Quando eles morrem, eles recebem um manual, que é o manual do recentemente falecido. Que contém tudo que um defunto precisa saber pra levar uma pós-vida funcional de
de ocasional interação com os vivos. É genial. É genial. É genial. Porque faz o seguinte, se existe uma vida após a morte, com certeza deve ter um livro da vida após a morte que ensina, tipo, uma autoajuda pros mortos. É isso aí. Tenho certeza que agora eles atualizaram em podcast. Ah, deve ter. Com certeza. Quer dizer, se tem podcast na Terra, tem podcast no céu. É isso aí. E muito provavelmente no inferno também. Também. Mas imagina que da hora se realmente esse livro existisse. Um manual onde a gente soubesse como interagir com os mortos, né? Já que ele ensina os mortos a interagir com os vivos, deve servir também pro contrário, né? É, só que a gente não tem como ter acesso, né? Porque os mortos que têm acesso, né? Ah, tudo bem, mas se eles têm acesso a gente, eles vão interagir com a gente, eles podem passar o livro, né? Essa é a trama do espiritismo Isso de Allan que eu ia falar. Kardec. Tem um filme recentemente do Kardec que é isso que fala, mano. Ele tá passando o livro pra Exatamente. frente. E ele podia ter passado o manual, né? Mano. Não é assim que funciona, Maurício, esse Não? rolê de espiritismo. Não é. Claro, eu imaginei que fosse. 4, Para a quarta colocação, gostaria muito de ler O Gafanhoto Torna-se Pesado. Aí sim! Olha, e não estamos fazendo jabá da Amazon Prime Video, mas eu gosto demais do Homem do Castelo Alto. É, isso aí. É muito bom. É muito bom mesmo. O Homem do Castelo Alto, ou The Man in the High Castle, que é uma série que tem na Amazon Prime. Ela é baseada num livro do Philip K. Dick. O livro conta o que aconteceria se o eixo, ou seja, a Alemanha nazista e o Japão, tivessem ganho a Segunda Guerra Mundial, ao invés dos aliados. E o livro se passa meio que nos Estados Unidos, pós-guerra. Principalmente nos Estados Unidos, né? E aí mostrando como é a vida ali do americano nos Estados Unidos, que é dividida entre a Alemanha nazista e o Japão. É, o lado de São Francisco fica com o Japão, que inclusive é onde tem aquele filme, aquele quadrinho da Marvel que virou filme da Disney, Puta. que é São Frantóquio. São Frantóquio. É uma parada meio São Frantóquio, assim, mano. E a costa leste fica com a Alemanha nazista. E a gente vê fortes influências da cultura oriental, tipo o I Ching, exploradas na série, né? Até a arquitetura e tudo mais. Sim. É muito legal ver isso, tanto na série, né, que a gente consegue visualizar. Isso é descrito. Mas vamos lá. Vamos parar de falar do livro de verdade ou começar a falar do livro da ficção? Dentro dessa história, o protagonista, ele se depara com um livro chamado O Gafanhoto Torna-se Pesado. Mas não é um livro qualquer. Não, porque esse livro, ele foi censurado pela Alemanha e pelo Japão, porque ele é um livro subversivo. Ele é um livro que conta uma história alternativa de como seria aquela terra, como seria os Estados Unidos, caso os aliados tivessem vencido a guerra. Ou seja, basicamente ele é o livro O Homem do Castelo Alto ao inverso. Ao inverso. Só que, na verdade, a parada é, a gente hoje vive a história onde os aliados ganharam. O livro, O Homem do Castelo Alto, conta como seria a Terra, como seria os Estados Unidos, caso o eixo teria ganhado. E o livro dentro conta como seria a visão caso os aliados tivessem ganhado. Baseado na vivência Sim. do eixo ganhado. É isso aí. Ou seja, seria um uma Inception. seria um Inception. É a visão de alguém diferente da nossa, cara. É o oposto do Homem do Castelo Alto, que é um livro contando um lado da história, é como se aquela história fosse real e o que a gente tá vivendo seria fantasia. Então, e é muito bacana entender que isso seria um livro subversivo, sabe? Então, poxa, eu gostaria muito de poder ler esse livro pra entender a nossa realidade através de um outro prisma. Imagina que maluquice. Né, e dá até um gostinho muito foda, porque dentro do livro tem, né, algumas cenas, né, retratadas e tudo mais. Então, porra, de verdade, tá aí um livro que eu queria ver. Se eu já gosto do Homem do Castelo Alto, imagina do O Gafanhoto Torna-se Pesado. Deve ser coisa linda de ver. 3, Na terceira colocação desse top 10 é óbvio que vamos falar da Enciclopédia Galáctica. Mano, tá aí um livro que eu queria ter na minha biblioteca, viu? É bem da hora. Pra quem não se lembra ou pra quem não tem a referência de Isaac Asimov, a Enciclopédia Galáctica aparece em diversas obras de Isaac Asimov, referenciada várias vezes pelos seus personagens. A sua aparição mais proeminente é na série Fundação, uma trilogia que eu fortemente recomendo, aonde os verbetes da enciclopédia abrem os capítulos da saga que engloba mais de 200 anos do Império Galáctico.
O Isaac é muito foda porque, imagina, além de criar o universo Você é dele... mó íntimo, né? O Isaaczinho. Ô, velho. Isaac. Ele é tão foda porque, além de criar o universo dele, ele criou uma biblioteca de referências do próprio universo. Sim, né? é muito fantástico isso. É um livro que, poxa, assim, devo dizer pra vocês que acho que a maior parte das pessoas quando vê uma coisa tipo, Isaac Asimov, a trilogia da Fundação, e muito provavelmente você que tá ouvindo o podcast que não leu ainda, vai pensar, não, cara, é um livro chato, tem um outro ritmo, é muito boring. Não é, cara. É um livro obrigatório pra você que gosta de universo de cultura pop, de universo geek. É obrigatório. O livro é uma delicinha de ser lido. Os 3 são uma delicinha. O primeiro, na minha opinião, é o meu favorito. Depois, quando a gente chegar no Mulo, é bem legal também. Então, eu altamente recomendo. Os 3 livros são fantásticos e tem aquela sensação, enquanto você tá lendo, de, nossa, onde eu vi isso? Porque Isaac Asimov é referência pra tudo. É a base, né? É a base de um monte de coisa de ficção científica. Então, quando você lê, você vai falar, caramba, tem Star Wars aqui. Caramba, tem Star Trek aqui. Você vai começar a ver como tem coisas do universo geek que são basicamente chupinhadas. Baseadas. Inspiradas. É isso aí. Ele é uma referência. Ele é uma referência. E é muito louco porque, realmente, se existisse a Enciclopédia Galáctica, significaria que o ser humano, a humanidade, conseguiu ultrapassar as fronteiras espaciais. Imagina. Eles expandiram a humanidade. Imagina se, na verdade, o planeta Terra seria só uma ilusão nossa. Porque, tipo, ao invés da gente ser uma espécie que começou aqui no planeta Terra, imagina se o planeta Terra fosse uma colônia que deu errado da fundação. Que, na verdade, a gente tá na borda da parada. A gente tá literalmente nas bordas da galáxia. É, malandro. Então o bagulho é louco. Ia ser demais. Ia ser legal. Esse livro existir significa que o nosso universo é muito mais amplo, realmente. Não, o universo é muito mais amplo, mas a humanidade seria muito mais ampla. É, o nosso universo como humanidade. Vai. 2. Na segunda colocação, vamos falar aqui de O Guia do Mochileiro das Galáxias. Vamos lá. Eu preciso falar disso, porque... Vai lá. É o meu livro favorito de todos os tempos. Eu amo. Se não é o meu favorito, tá nos top 3 favoritos. Eu amo Douglas Adams, eu amo o Guia do Mochileiro das Galáxias. E se você não leu, pelo amor de Deus, para tudo. Só não para o podcast, você chega no final. Mas já compra ele enquanto você ouve esse programa. É extremamente recomendado. E como eu falei atrás, que Isaac Asimov influenciou muita gente, no final das contas, o Guia do Mochileiro das Galáxias é uma versão mais divertida da Enciclopédia Galáctica, né? É quase como se fosse a versão ilustrada. É uma versão zoeira. É uma versão zoeira que mostra as ironias do universo. Então, assim, tem aquele humor sarcástico que é a cara do Douglas Adams e vem com um monte de verbete conforme você vai conhecendo a história. Os pequenos verbetes que a gente lê ao longo de todos os livros da trilogia com 5 livros, alguns dizem 6, mas é discutível. A parada é que você conhece um pouquinho do que é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Imagina só ter acesso a todos os verbetes, entender praticamente tudo sobre o universo inteiro. Inclusive sobre as raças, né? E sobre como o universo funciona. Porque se tem uma coisa que eu gosto do Guia do Mochileiro das Galáxias, é de como ele é realista ao ponto de ser irônico. De você olhar pra realidade e falar que vida de bosta que a gente leva. É, o quanto insignificante, né? É o planeta Terra. Praticamente inofensiva, eu diria, professor Mauri. Mas é muito legal, então eu recomendo que você leia o Guia do Mochileiro das Galáxias, como também o Restaurante no Fim do Universo. Leia tudo, você não vai se arrepender. E aí, por que tá aqui? É óbvio. Porque a gente quer ter o conhecimento da galáxia inteira. Eu quero aprender a pedir carona, tá? Exato. Isso é fácil, professor Mauri. Só precisa ter o equipamento certo e um peixe na orelha. Essa é a parada. Você coloca um peixe na orelha, compra o anel certo, bota um polegar pra cima, uma toalha no ombro E já era. vai ser feliz. Recapitulando. E se você chegou até aqui e já se esqueceu, nós vamos para o Recapitulando. Pega o bloquinho de notas porque vai valer a pena. 10. Abrindo esse top 10, nós falamos aqui do Almanaque de Esportes de 1950 a 2000, de Volta para o Futuro 2. Fique milionário. Seria bom. 9. Na nona colocação, o Rei Amarelo, da galera que começou a fazer o negócio deu errado, Mauri. E você pode comprar o quadrinho da Dra. O quadrinho. Boa, Mauri, boa. 8. Na
Na 8ª colocação, os romances de Misery de Louca Obsessão. Então, se você não conhece Stephen King, olha só, é um top 10 literário, estimulando você a ler livros que não existem e alguns que existem. 7. Na 7ª colocação, o livro de receitas. É a receita pro comunismo. Mas não é receita, não é de comunismo, professor Mauri, mas também não é de comida. É a resposta pra tudo. Não, é outro. Não, professor. 6. Na 6ª colocação, a história da imaginação, a história sem fim. Bonito isso, mano. É, eu falei com o coração. 5. Na 5ª colocação, o manual do recentemente falecido Dos Fantasmas Se Divertem. Como disse o professor Mauri, é o Allan Kardec ao contrário. Gente, não queremos ofender ninguém. Sem ofender ninguém, é só uma brincadeira. 4. Na 4ª colocação, o livro O Gafanhoto Torna-se Pesado. O livro do Inception do Homem do Castelo Alto. Na verdade, é um antônimo da realidade. Caralho. Gostou dessa, mano? Caralho, daria pra tatuar isso dentro de um símbolo do infinito. Exatamente, o antônimo da realidade. 3. Na 3ª colocação, a clássica Enciclopédia Galáctica de Isaac Asimov. Licenciada pela Barça. Mas eu recomendo que vocês leiam a Fundação, gente. 3 livrinhos rapidinho, no final de semana você lê. 2. Na 2ª colocação, nós falamos de O Guia do Mochileiro das Galáxias. O livro predileto do Tato. É isso aí. Gente, pelo menos comprem esses 8 livros. O cara sabe fazer conta? São os 5 da trilogia do Mochileiro Ah, e tá. os 3 da Fundação. Achei que você tá São falando 8. dos 10 que a gente Não, tá citando não. aqui. Eu quero só fazer qual é o top 10 É, da isso top aí, 8. Todos os livros que a gente citou, no 3 e no 2, tem que ler. Tem que ler. Tem que ler. Se você não leu ainda, leia. É rápido, é gostoso. Não vai se arrepender. E na primeira colocação da medo caralho, mas a gente precisa falar e eu tô tentando enrolar, mas não vai rolar. O Necronomicon. Você viu que eu até mudei a voz, É, né? não, eu gostei dessa flutuação oral. O Necronomicon, ou Al-Azif no original árabe, foi um livro criado pelo H.P. Lovecraft na sua mitologia cthulhiana, ou Cthulhuliana. É um... Não, eu gostei da nota do Fernando Maroni aqui, que ajuda a gente fazendo a pauta. Falou assim, boa sorte da pronúncia disso. Mas é isso mesmo, Filho porque... da puta. Cara, assim, eu gosto de chamar de... Como é que é? Clayton? Kleber. Assim, que é a professora que tá na sala. Fala assim, chuchulo é Cthulhu, professora. Hulu é Cthulhu. Vou te chamar de Kleber. É muito mais quadrinho. Mas o ponto é o seguinte: segundo o Lovecraft, o Necronomicon teria sido escrito em Damasco por volta de 730 depois de Cristo por um cara chamado Abdul al-Hazred, que era um poeta árabe de Sanaá, no Iêmen, que acabou ficando louco. Ei, que beleza. Beleza não, Mori. Não sei. O ponto é que um dos exemplares da obra do Necronomicon estaria guardado na Universidade de Miskatonic, também muito famosa dentro dos mitos de Cthulhu. Saúde. Obrigado. O Grimório conteria fórmulas mágicas ligadas à magia negra e aos antigos, que são seres descritos especialmente em 2 contos. Que são o Nas Montanhas da Loucura e A Sombra Perdida no Tempo. O Necronomicon também influenciou diretamente Sam Raimi, que criou um primo do livro maldito na sua série cinematográfica Evil Dead, que é o Necronomicon Ex Mortis. Que beleza. Tá, eu acho que não precisa nem justificar o porquê tá aqui em primeiro lugar, né? Porque ele é o Cthulhu e o Evil Dead, mano. é um livro do mal. Então, ele causa emoções fortes, talvez fortes até demais. Mas o ponto é que, cara, é muito da hora. E algumas pessoas fazem até paralelo com o livro de São Cipriano. Tem umas versões de Necronomicon por aí também, mas aí é papo do Magicano, não é papo nosso. Eu ouço o Magicano. Este episódio é uma produção da Rede Geek. E se você gostou desse podcast, compartilhe com seus amigos.
Você também pode apoiar nosso conteúdo. Descubra mais em redegeek.com.br/apoie. Quer fazer parte da Cavalaria Geek e participar do nosso conteúdo? Compartilhe com a gente sua opinião em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Seu comentário poderá aparecer no podcast Serviço de Atendimento à Cavalaria. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Produção, Laura Canteiras e Makoto Machado. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Ouça mais episódios em redegeek.com.br.